A Casa do Dragão é pior que Game of Thrones. E eu não estou dizendo que ela é mal feita. Estou dizendo que ela tem menos variedade, menos personagens que conseguem dominar uma cena e menos capacidade de fazer a gente acreditar que o mundo continua existindo quando a câmera vai embora. Só que, talvez essa seja a melhor notícia para o final, porque Game of Thrones tinha um mundo enorme para fechar. A Casa do Dragão tem uma tragédia específica, um destino conhecido e uma família que já começou a pagar o preço das próprias escolhas. A pergunta é: uma série menos grandiosa pode construir um final melhor? Fique esperto que agora vem spoilers, hein? Antes de qualquer coisa, vamos definir essa palavra, pior. É uma palavra forte. Se ela fica solta, vira apenas um clickbait. Quando eu digo que A Casa do Dragão é pior, estou comparando a experiência televisiva das duas séries em alguns pontos bem concretos. Game of Thrones tinha mais núcleos, mais regiões, mais personagens secundários com trajetórias próprias e mais mudanças de alianças. Porto Real era uma série dentro da série, o norte era outra, a muralha outra, Daenerys do outro lado do mar estava aprendendo a governar enquanto acumulava poder. Casa do Dragão é mais concentrada, quase tudo volta para os Targaryens, seus aliados e a disputa pela sucessão. Isso dá foco. É claro que parte dessa diferença nasce da própria proposta. Game of Thrones adaptava uma história continental. A Casa do Dragão acompanha uma guerra dinástica. O problema começa quando a concentração deixa de produzir intimidade e passa a produzir repetição. Mas também reduz a variedade. O mundo parece menor, o elenco de apoio tem menos espaço para crescer e o conflito pode parecer repetitivo, porque as mesmas famílias continuam orbitando o mesmo trono. Essa é a primeira parte da tese. Segunda parte é que ser menor não é automaticamente ser pior. A série pode perder em amplitude e ganhar em precisão. Game of Thrones conhecia alguns destinos gerais graças à conversa dos criadores com o escritor do livro, George R. Martin, mas precisou descobrir, enquanto avançava, como levar todos até esse destino, sem ter os livros finais publicados como caminho completo. A Casa do Dragão adapta Fogo e Sangue, publicado em 2018. O livro apresenta a dança dos dragões do início ao fim. Embora como uma crônica cheia de versões contraditórias, Raya Condal recebeu o ponto de partida, o destino e os grandes acontecimentos, mas ainda precisa construir a estrada emocional entre eles, e é aí que mora o problema. E a terceira temporada mostrou exatamente o tamanho desse desafio. A sensação de mundo pequeno ficou ainda mais evidente na terceira temporada. A Batalha da Goela é uma guerra grande demais para qualquer herdeiro controlar. Navios, dragões, balistas e perdas em escala de massacre. Mas o episódio não transforma automaticamente isso em um mundo mais amplo. Ele continua sendo principalmente uma consequência da guerra entre duas partes da mesma família. Jace e Vermax entram nesse conflito e quando o dragão é atingido, Jace acaba morto pelas flechas dos inimigos. Não existe uma despedida heróica, o herdeiro se torna apenas mais uma vítima da máquina que sua própria família colocou em movimento. É brutal justamente porque não tem a elegância de uma grande despedida. Ele não cai em um duelo lendário, ele é engolido pela guerra. Mas observe o que acontece depois. A tragédia continua concentrada no mesmo núcleo. A morte de Jace muda Rhaenyra e a sucessão. Ela não abre um novo mundo, ela aperta ainda mais o mundo que já conhecemos. Essa é a força e a limitação da série. O mundo parecia continuar funcionando quando a câmera ia embora em Game of Thrones. Aqui muitas vezes parece que o mundo só existe para reagir ao que os Targaryens fizeram. Quando quase tudo depende da família principal, qualquer personagem secundário que cresce pode mudar completamente o equilíbrio. A Casa do Dragão tem bons personagens fora do centro, mas a terceira temporada mostrou como é difícil fazê-los crescer em pouco tempo. Uff e Hugh são o melhor exemplo. Eles não começam como grandes senhores, são homens comuns que passam a ocupar um espaço enorme na guerra, porque conseguem reivindicar dragões. Isso é uma ideia ótima, porque
O poder que antes parecia propriedade natural dos Targaryens começa a escapar da família. Mesmo com a preparação iniciada anteriormente, a terceira temporada precisa acelerar o momento em que Ruff e Hugh deixam de ser figuras comuns e passam a possuir poder suficiente para alterar uma guerra. Ruff deixa de ser um homem anônimo e passa a interferir no equilíbrio do conflito. Hugh também é puxado para uma posição que não combina facilmente com a vida que tinha antes. A ideia é forte, a intimidade nem sempre. A gente entende o que eles representam antes de sentir o que conhece completamente quem eles são. A história fica mais concentrada, mas nem sempre mais íntima. Esse é o problema de uma série com menos episódios e muitos saltos históricos. Cada personagem precisa carregar uma função narrativa e ao mesmo tempo parecer uma pessoa. Às vezes a função chega primeiro. Mesmo assim, essa trama avança bem. Ela mostra algo importante para o final. A guerra não está mais totalmente nas mãos dos herdeiros. Quando dragões e títulos chegam a pessoas comuns, a disputa deixa de ser apenas familiar e começa a produzir consequências que ninguém controla. O terceiro exemplo é a Rhaenyra. No começo da série, ela se apresenta como uma alternativa à brutalidade do poder, mesmo quando toma decisões duras, que é acreditar que está tentando proteger o reino de uma guerra. Na terceira temporada, essa imagem sofre um golpe. No final, Rhaenyra descobre que Aegon está vivo e que Sunfury continua perigoso. Isso destrói o cálculo de que o adversário estava eliminado. Daemon é enviado porque a rainha entende que agora precisa responder à força com força. Depois ela exige ser ungida pelo Alto Septão. Quando ele se recusa, ordena a Alicent que o mate. Esse momento é o mais importante do que parece. Rhaenyra não está apenas fazendo algo cruel. Ela está encontrando uma justificativa para continuar acreditando que é a pessoa certa para governar. Ela não pensa, estou me tornando uma tirana. Ela pensa, a situação exige isso. O trono deixa de ser um prêmio. Ele vira uma desculpa. E a série finalmente mostra de forma concreta que Rhaenyra está se aproximando da lógica dos mesmos poderes que dizia querer substituir. Mas o confronto mais revelador não acontece em campo de batalha, acontece quando Helaena olha para Rhaenyra e recusa a versão que a rainha conta sobre si mesma. A Helaena sempre esteve em uma posição estranha. Ela enxerga padrões que os outros não enxergam, mas quase ninguém consegue realmente ouvi-la. Na terceira temporada, ela deixa de ser apenas a personagem enigmática e passa a funcionar como contraponto moral de Rhaenyra. Quando Rhaenyra manda alimentá-la à força, a rainha ainda acredita que está sendo razoável. Para ela, manter Helaena viva é a prova de misericórdia. E Helaena responde que sobreviver não é a mesma coisa que viver. É uma acusação simples e devastadora. Rhaenyra quer separar o poder de violência, como se fosse possível governar com força sem se tornar parte daquilo que condena. E Helaena mostra que essa separação já está ruindo. E é aqui que a série prova que sua história pequena pode ficar grande por dentro. Agora, mude de ideia comigo. A Casa do Dragão pode ser pior como experiência ampla de televisão, e mesmo assim está melhor posicionada para terminar. Game of Thrones precisava fechar os caminhantes brancos, a disputa pelo trono, Daenerys, Jon Snow, várias casas nobres e a lógica de um mundo inteiro construída durante 8 temporadas. Era necessário construir o caminho detalhado que faria esses destinos parecerem consequência, não apenas informação. A Casa do Dragão tem uma tarefa menor. Ela precisa mostrar o que a Guerra Civil faz com os Targaryens e por que ninguém consegue sair realmente vencedor. A terceira temporada tornou isso mais claro. Jace morre na Batalha da Goela. Aegon retorna quando Rhaenyra acreditava que ele estava morto. Rhaenyra, que se via como uma governante mais humana, passa a ordenar violência em nome de uma missão maior. A história não está parada, ela está acumulando dívidas. A cada decisão fecha uma porta e torna a próxima escolha mais extrema. E é isso que uma adaptação precisa fazer quando o final já é conhecido. Não esconder o destino, mas fazer o espectador sentir que todas as estradas estão levando até ele. O espetáculo é o fogo. A história está no que o fogo não consegue desenvolver. A quarta temporada será a última, está prevista para 2028 e terá 8 episódios. Isso não garante um final perfeito, mas oferece uma estrutura relativamente clara
para concluir o arco da dança. O tamanho menor pode ajudar porque a série não precisa resolver uma mitologia inteira. Precisa levar uma família até um ponto em que ela entende, tarde demais, que venceu uma discussão e perdeu tudo o que tornava a vitória desejável. Em Westeros, o orgulho tem asas e gospe fogo. Agora, a parte que impede essa tese de virar propaganda. Um final conhecido não é garantia de qualidade. Fogo e Sangue é escrito como uma história registrada por diferentes narradores. A série precisa escolher uma verdade, preencher lacunas e transformar acontecimentos históricos em experiências emocionais. Além disso, 8 episódios podem ser suficientes ou podem ser pouco. Depende de como a temporada distribuir o tempo. Se ela gastar episódios inteiros preparando batalhas e resolver as consequências rapidamente, o problema de Game of Thrones pode reaparecer. O acontecimento acontece, mas o impacto não tem tempo para amadurecer. A terceira temporada já deixou esse risco evidente. A morte de Jace é enorme para Rhaenyra, mas a guerra avança sem permitir que o luto pare o mundo. O crescimento de Uff e Hugh é importante para a lógica social da guerra, mas precisa ser desenvolvido sem transformar os dois apenas em peças de roteiros. E a mudança de Rhaenyra é poderosa, mas precisa continuar coerente para não parecer que a série apenas decidiu torná-la mais cruel porque o final exige isso. O destino pode estar escrito, o caminho ainda pode ser mal contado. Ter o mapa não impede de alguém de errar a estrada. Talvez seja por isso que a Dança dos Dragões funcione tanto. A gente costuma tratar finais como placares. Quem ganhou? Quem ficou com a coroa? Quem estava certo? Mas essa história nunca foi sobre justiça perfeita. É uma família que tinha poder, riqueza, dragões e um reino inteiro, e conseguiu destruir tudo, tentando decidir quem merecia ter mais. Ninguém começa dizendo que quer destruir a própria família. As pessoas dizem que estão protegendo um direito, evitando o caos, honrando alguém que morreu, fazendo o necessário. E é assim que o orgulho se disfarça de dever. Rhaenyra acredita que precisa usar a força para preservar um futuro maior. Alicente acredita que está protegendo os filhos. Aegon transforma ressentimento em autoridade. Daemon confunde lealdade com a necessidade de provar que é indispensável. Depois de certo ponto, ninguém mais luta para conquistar o futuro. Luta para justificar o passado. E isso acontece fora da ficção também, em disputa de herança, em famílias que param de conversar, em relações destruídas porque alguém prefere perder uma pessoa a admitir um erro. A diferença é que em Westeros, essa briga tem dragões. Final bom para uma história assim não precisa ser feliz, precisa ser inevitável. Aquele final que você sentia chegando, mas que ainda dói quando chega. Porque o mais assustador não é descobrir que ninguém venceu, é perceber que quase todos acreditaram até o fim, que ainda estavam tentando vencer. Às vezes o trono não é o lugar onde alguém vence, é o lugar onde todo mundo descobre o que perdeu para chegar até lá. Então assim, a Casa do Dragão é pior que Game of Thrones, em variedade, escala, em sensação de mundo vivo, mas isso não impede que ela termine melhor. Ela tem uma história mais estreita, um destino conhecido e uma chance de transformar cada morte e decisão em consequência emocional. A terceira temporada mostrou que o final já está se aproximando. Resta saber se os 8 episódios finais vão dar tempo para a tragédia respirar. E agora eu quero saber de você. Ter um final já conhecido aumenta as chances de uma série terminar bem ou apenas torna cada erro mais visível? Comente aí se você gostou dessa análise que vão além da batalha e tentam entender o que existe por trás dos personagens. Se inscreva no canal, porque às vezes uma família inteira já é um mundo grande demais para sobreviver. Mas isso foi o que eu vi na minha tela. E você, o que viu na sua?